E essa laranja, quando você vai fazer um suco, é necessário você fatiando nele. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Porque tem momentos na nossa vida que coisas são cortadas, são separadas, é um processo de dor. Mas fique em paz, porque por mais que separe aquela laranja, ela vai se unir com um processo dentro do pote. Aleluia. Glória. O processo de separação faz parte. É um projeto. É doído, Mas faz parte. aleluia, Deus. E depois que é cortado o meio, é necessário ainda espremer. Espírito, aleluia. Sabe que Deus está dizendo que tem pessoas sendo espremidas, mas faz parte do processo. Existe um lugar de honra guardado para você. Existe uma cadeira de honra. Faz parte do processo. Com José não foi diferente, comigo, com você também não vai ser. Oh, meu Deus. Eu passei por um processo de 17 anos. Aleluia. 17 meses. Eu fui que nem uma cana trilhada. Mas por mais que uma cana seja trilhada, preste atenção no que eu vou dizer. O bom que você quer, quando você comprar laranja, tá fora ou tá dentro? Está fora ou está dentro? Meu Deus! Mas para tirar o que está dentro é necessário. Espremer. Aleluia. Uma verdadeira conversão não começa de fora para dentro, mas é de dentro para fora. 613 leis escritas em forma de aspiral, mas o aspiral não é de fora para dentro. O aspiral, ele é de dentro. Quando Esdras, Neemias, quando eles foram edificar o templo, a primeira coisa que eles fizeram para edificar foi o altar, e o altar ficava onde? Dentro! Começa no altar. José, com muito sonho, sofreu perseguição. Glória. Foi feita uma túnica que só um príncipe usava aquela túnica colorida. E os seus irmãos invejavam, os seus irmãos tinham ódio. O texto vai dizer que eles não podiam falar mais pacificamente com José. Sabe por quê? A túnica é o ministério de José. Por quê? Porque Jacó enxergou em José aquilo que os seus irmãos não enxergavam. Deus enxergou em você aquilo que ninguém enxerga. Porque Deus não olha para você como você é, mas é como você será. Davi não tinha unção nenhuma. Matou um leão. Um urso. Deus olhou para ele e falou: imagina quando ele tiver com a minha unção. O que ele vai fazer que eu ouça? Deus, ele nunca vai manter você da forma que você é, mas da forma que você será. É o que isso diz, não podiam falar pacificamente dos próprios irmãos. Aleluia. Olha só, José, certa feita, todos conhecem a história de José, então não precisa elogiar muito. Os que não têm o costume de ler Bíblia, mas ouviram já muito sobre a história de José. Isso vai dizer que José agora vai até os seus irmãos, onde estavam apacentando. Os seus irmãos de longe já começam a clamar contra ele. meu Deus. Aleluia. Glória. Quando José vem com aquela túnica, Já começaram a clamar. Meu Deus, aleluia. e vão jogar José na onde? Jogaram ele dentro de um poço.
pergunta se jogaram ele dentro de um poço. Aleluia. Só que se você for olhar, eu fiquei surpreso, eu fiquei abismado quando eu vi isso. A Bíblia vai dizer que, aqui, ó, 24, e tomando, vou lançar uma cisterna vazia sem água, sem. O 25 vai dizer, aqui que eu parei. Ora, assentando-se para comer pão. Como é que pode sussurrar os irmãos? Presta atenção nisso aqui. Mesa é lugar de comunhão. Mesa tipifica o evangelho. Mesa é lugar de relacionamento. Aleluia. Quando Jesus está ali e encontra com aqueles discípulos no caminho de Emaús, vou dar essa volta para você entender. Vão até aquela casa ali, aldeia. Existem para Jesus ali um drama, mas eles não sabiam que era Jesus. Eles não reconheceram Jesus. A Bíblia vai dizer que no partir do pão, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que a igreja crescia, porque tinha o partir do pão, e o partir do pão significa o quê? Aleluia! É uma aliança, intimidade, relacionamento. Aí a Bíblia vai dizer que quando vai partir o pão, eles vão reconhecer que era Jesus. Então, assentar, pastor, para comer pão, significa comunhão. Aí nesse texto vai dizer, no 24, que eles lançam José na cisterna. E no próximo versículo vai falar que eles se assentaram para comer pão. Aleluia! Como pode clamar contra o seu irmão e ainda se assentar para dizer que tem comunhão? E ele clamando de dentro do poço. Não tinha pão. Ele estava dentro de um. Presta atenção. A diferença, igreja, é que quem está dentro do poço tem comunhão, tem propósito, tem aliança, tem projeto, tem sonhos de Deus. E quem está fora não tem nada. Dentro do poço tinha intimidade com Deus. Dentro do poço tinha. Sabe qual é a diferença de quem está dentro de um poço e quem está fora? E quem está fora, pega isso. Quem está fora consegue ter uma visão ampla. Ela tanto no vertical quanto no horizontal. Vai depender da pessoa. A cruz vertical, comunhão com Deus. Horizontal, comunhão com os teus irmãos, com a tua família, com os teus pais, com os teus inimigos. E Santa Ceia é assim, olhar para o passado, o presente e para o futuro. E vai falar para olhar para a cruz. A diferença é que quem está fora tem essa visão ampla, consegue se interter com as coisas do mundo. Presta atenção. Mas quem está no fundo do poço, olha para aqui, não consegue enxergar nada. Mas não é.
pode servir. Aleluia. Acontece o que acontece, ele foge, depois ele vai preso. Meu Deus. Agora ele colocado uma roupa de presidiário nele. Acontece o que acontece com o faraó, ele é necessário sair de lá e vai entregar para o faraó. E ali ele começa a se exaltar, sabe por quê? Porque o que Deus tinha para José era maior do que Jacó pensava, ou do que seus irmãos imaginavam. O que Deus queria para José não era para ser simplesmente um patriarca com uma túnica de príncipe. Não era uma roupa de mordomo. Não era uma roupa de carcerário. A Bíblia dizia que mandaram vestes reais para ele. E não é só para governar, a ponto de toda a terra passar fome. E agora aquele que foi perseguido, aquele que foi maltratado, jogado no poço, vendido e humilhado pelos irmãos. Agora os seus próprios irmãos começaram a passar fome. Aí o texto vai dizer, lá em José, ele tem fome. Lá atrás ele estava com fome, com sede, nem tomou cisterna, e seus irmãos comendo lá de fora. Não deram para ele, mas agora quem tem pão é ele. José tem pão. Muitos se desespedaram. Mas vai você porque você tem oração. Você tem uma palavra. Você tem um incentivo para levantar aquele que não te levantou. Aquele que não te deu a mão. Aleluia. A história de José foi mudando, foi mudando. Ele vai se assentar numa cadeira de honra. Mas ele não desprezou aquele que humilhava ele. O segredo está aí. Meu Deus. Só vou falar mais uma coisa que eu termino a cabo. Jó passou por todo o processo. Todo aquele processo. De final ele teve que orar por aqueles que afrontavam, que diziam. Sabe por que Deus fez isso? Ele gosta de se exaltar para ele como está o coração dele. Não vou orar por ele não. Aí Jonas, sabe por que foi enviado? Porque ele tinha mágoa no coração. Por isso que ele não queria ir para Nínive, para pregar para o povo se arrepender e receber a salvação. Deus mandou ele lá, sabe por quê? Para tirar aquilo que estava no coração do primeiro apóstolo. Aleluia. Deus, ele queria caminho para te exaltar, para te honrar, mas é necessário passar ele e passar por esse processo. Aleluia. Você está doendo e eu termino aqui. Faz parte do processo. Está machucando, faz parte do processo. Um olha para o processo, um olha para a luta. Só olha para aquilo que Deus vai fazer depois de você. Quem recebe? Quem recebe essa palavra de glória? E finalizo. Eu vou falar 1, 2, 3, mas é com força, tá? Nós vai dar 3 glória a Deus para matar a capetaiada de raiva.